Nossa Gente Cearense. Uma produção Instituto da Cidade. Apoio Cultural. Banco do Nordeste do Brasil. Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Na continuação da série de documentários Nossa Gente Cearense, você acompanha agora a vida do cordelista e poeta Arievaldo Viana. Meu nome é Arievaldo Viana, eu nasci no final da década de 60, lá no Sertão Central, mais precisamente no município de Quixeramobim, na fronteira com o município de Canindé. Ali eu fui educado e alfabetizado graças ao apoio da literatura de cordel. Meu pai, Evaldo Lima, poeta popular, gostava muito de comprar folhetos. Sempre que às feiras, no Canindé, no Quixadá, em outros municípios da região, ele trazia folhetos de cordel para a gente. Nesse universo, nesse ambiente mágico, não havia energia elétrica. Eu vi um aparelho de TV pela primeira vez, eu já tinha de 10 a 12 anos de idade. Então, a primeira janela cultural que se abriu no oitão da minha infância foi o rádio de pilha e a literatura de cordel. Foi graças a isso que eu tive uma noção do que é cultura popular. Através dos folhetos, eu descobri personagens maravilhosos como João Grilo, Cancão de Fogo, Pedro Malazarte e outros amarelinhos. No rádio, eu ouvia principalmente Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Genival Lacerda, esses artistas maravilhosos, Marinês. E já em meados da década de 90, procurei Lucas Evangelista e estranhei o fato de não ter mais literatura de cordel. Ele estava com a sua banca expondo ali próximo à igreja de Nossa Senhora das Dores, em Canindé. E eu disse, Lucas, eu vim lhe comprar uns folhetos. Ele disse, poeta, a literatura de cordel acabou, morreu, deixou de existir. Hoje o que sobreviveu foi o CD. E eu fiquei muito frustrado com aquilo, realmente não havia folhetos. A gente andava nas feiras, nos mercados, nas cidades, até mesmo em Juazeiro do Norte havia uma certa dificuldade em se adquirir os clássicos da literatura de cordel. E eu peguei, como se diz, a dente de cachorro, a ideia de revitalizar essa coisa da cultura do cordel. Comecei um intercâmbio muito frutífero, muito proveitoso com alguns poetas ainda em atividade, como é o caso do José Costa Leite, lá em Condado, no Pernambuco, Marcelo Soares, também no Pernambuco, Manuel Monteiro, em Campina Grande, Gonçalo Ferreira da Silva, lá no Rio de Janeiro, Mestre Azulão, também no Rio, e passei a editar os meus primeiros folhetos. Eu tirei da gaveta textos que eu fazia desde a infância e fiz uma seleção entre os melhores e publiquei em 99 uma caixa chamada Coleção Cancão de Fogo, e dessa caixa a gente deu uma espécie assim de sacudida na história do cordel, porque era uma caixinha diferente, bonita, tinha código de barras, tinha lombada, e eu passei a expor em livrarias, inclusive na livraria do aeroporto. E as pessoas diziam, caramba, você conseguiu botar literatura de cordel dentro da livraria do aeroporto? Eu digo, rapaz, o cordel tem que se reciclar, tem que se revitalizar e tem que conquistar novos públicos. O fato de ter sido alfabetizado a partir da literatura de cordel, eu desenvolvi um projeto chamado Acorda Cordel na Sala de Aula, que tem o objetivo de criar novos leitores através das escolas. Eu comecei a trabalhar no rádio com 16 anos. Estava em Canindé nada mais, nada menos do que Dom Aloysio Loscheider, arcebispo de Fortaleza, e me deram a incumbência de entrevistá-lo. Foi aí que nasceu o repórter Arievaldo. Na época, eu usava o sobrenome Lima. Arievaldo Lima é o nome do meu pai. E aí cheguei no convento, lá em Canindé, e fiquei timidamente passeando, arrodeando o convento com aquele gravador na mão, sem ter coragem de entrar. E aí deparei-me com Frei Lucas Dolly, que era o vigário de Canindé na época, e que me conhecia. O que é que ele tá fazendo aqui, menino? Que ele é alemão, tem um sotaque bem carregado. Eu disse, eu vim entrevistar Dom Aloysio. Ele disse, pois é, por que não entra? Aí me puxou pelo braço, me orientou, disse como é que eu deveria tratá-lo, qual tipo de pergunta que deveria fazer. Então foi moleza. Com essa assessoria do Frei Lucas, consegui fazer a minha primeira entrevista no rádio. Eu vim para Fortaleza em 1992, trabalhei em agência de propaganda, fiz algumas campanhas eleitorais, diga-se de passagem, todas elas bem-sucedidas, né? Os candidatos se elegeram. Depois de ter passado assim, uma fase assim, meio rebelde, querendo me urbanizar na marra, eu ia passando um belo dia ali na Guilherme Rocha,
no mês de junho, se não me engano, 92, 93, quando ouvi que numa loja tocava-se o disco Festa do Milho, de Luiz Gonzaga. O sertanejo festeja a grande festa do milho, alegre igual a mamãe. Eu fiquei maravilhado com aquele som. Parei no meio da rua, sol quente, eu escutando ali, embevecido as músicas do Gonzaga. Foi como se uma ducha de cultura, uma ducha de cultura popular tivesse desabado sobre mim e toda a infância veio à mente naquele momento. E eu entrei na loja, adquiri aqueles discos do Gonzaga, também já tinha a minha coleção de folhetos que eu passei a revisitar, a reler aqueles clássicos. Tinha um cidadão lá na minha região, filho de um fazendeiro rico, e o pai dele morreu já idoso, já com bem 85, 86 anos de idade, e ele não se conformava. Ele sempre foi muito fã do pai e muito dependente também economicamente. E ele foi pro velório do velho e ficou sapateando ali, em redor do caixão, né? Arrodeando o caixão, se maldizendo, se lamuriando. O cara chegou e disse: rapaz, se conforme, fulano. Seu pai morreu, mas é isso mesmo, a vida é isso. Ele disse: eu não me conformo não, é uma desgraça mesmo, um negócio desse. Tanta gente ruim que existe no mundo e não morre. Uma pessoa boa como o papai, o diabo vem e carrega. Tudo isso é cordel. Essa coisa que está impregnada na música de Antônio Nóbrega, de Alceu Valença, de Ednardo, de Belchior, de principalmente Zé Ramalho, tem muito a ver com a literatura de cordel. É uma coisa que já foi descoberta por outras artes, como o cinema, a própria literatura, a pintura, as artes plásticas, a xilogravura, a televisão. Quer dizer, em 1976 nós tivemos a novela Saramandaia, que já usava o Pavão Misterioso, uma composição de Ednardo, inspirada no folheto O Romance do Pavão Misterioso, que é da autoria de José Camilo de Melo Rezende e João Melquiades Ferreira. Eu acabo de lançar pela editora Armazém da Cultura um trabalho do qual me orgulho muito, que fiz em parceria com Arlene Holanda, uma multiartista que tem aqui em Fortaleza. Ela é natural de Limoeiro do Norte. Nós fizemos esse livro agora em comemoração ao centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, O Beabá do Sertão na voz de Gonzagão. E a gente faz um passeio pela cultura nordestina, pelas casas de farinha, pela culinária, pela fauna, pela flora, pelo cangaço, pela religiosidade do povo nordestino, através de textos em prosa e verso. E estou fazendo, em parceria com o Geraldo Amâncio, um trabalho chamado Humor na Cantoria e na Literatura de Cordel. Então a gente está resgatando muitas estrofes engraçadas. Uma das pessoas que está dentro desse projeto é o cantador cearense Louro Branco. Louro Branco, o camarada disse, perguntou onde ele morava, ele disse onde era, ele disse: qualquer dia, meu colega, vou visitar sua casa. Aí o Louro disse: meu compadre, a minha casa é uma casa tão feia, de um lado é o cemitério, do outro lado a cadeia, de um lado se come terra, do outro se come peia. Não se vê mais aquele cidadão com a chinela de pneu, com aquela roupa de mescla, com aquela inchada no ombro, com aquela vontade de trabalhar, de criar família, de fazer aquele roçado de milho que você olha e até perder de vista. E agora, nesse trabalho novo que eu estou fazendo, que é o Sertão em Desencanto, eu estou dizendo exatamente o contrário, que eu começo a ter uma frase, um texto que eu digo assim: meu sertão já tem maconha, tem cocaína, tem crack, agricultor de araque que não sabe o que é pamonha, maconheiro sem vergonha que assalta a própria avó, e por aí vai, né? Arievaldo Lima é o nome do meu pai. E depois passei a usar Viana porque eu acho mais sonoro, mais poético para a coisa do cordel, que é metrificado. Arievaldo Viana é um verso de 7 sílabas, uma redondilha maior. O Nordeste é a região mais rica do país em matéria de cultura e talvez seja a que tenha uma identidade cultural mais autêntica, mais verdadeira. Os maiores nomes da arte em todos os campos, na música, na literatura, nas artes plásticas, no cinema, saíram da nossa região. E a gente tem que ter esse apego, a gente tem que ter essa autoestima, a gente tem que valorizar, acima de tudo, a cultura popular nordestina. E o Nossa Terra, Nossa Gente de hoje chega ao final. Uma pena, né? Mas você sabe, você tem encontro marcado conosco e nós com você, sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TBC. Se você quer fazer uma sugestão, uma crítica ou um elogio,
Você pode ligar para 3044-6094. Se você quer assistir algumas das nossas matérias exibidas hoje ou em programas anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Nossa Terra. Obrigado pela audiência. Boa noite.